Hoje vamos falar de uma das civilizações mais importantes para o mundo ocidental. Dela herdamos a filosofia, a arte, a arquitetura e esportes. Estamos falando da civilização grega. Quando falamos de Grécia Antiga, não falamos de um país unificado, e sim num conjunto de cidades que compartilhavam a língua, os costumes e a religião. Muitas delas eram até inimigas entre si, como é o exemplo de Atenas e Esparta. A Grécia Antiga ficava no território continental, especialmente na península do Peloponeso e na Península Ática, e também em ilhas espalhadas em todo o mar Mediterrâneo. Democracia. O sistema democrático desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas em praça pública, chamada ágora. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios, que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. Mas a democracia ateniense era bem diferente daquela que conhecemos hoje, afinal só podiam participar homens livres nascidos na cidade de Atenas. Cada cidade tinha sua própria organização social, por exemplo, Atenas continha escravidão por dívida ou por guerra. Esparta possuía os servos estatais, que pertenciam ao governo espartano e eram usados para trabalhar nos lotes de terra. Nas duas cidades havia uma oligarquia rural que as governava. Em Atenas, observamos a classe dos estrangeiros, os metecos. Apenas era cidadão quem nascia na cidade. Assim, os metecos não podiam participar na política. Adicionalmente, as mulheres e os escravos também não poderiam participar da política. A economia grega se baseava na agricultura e no comércio. Os cultivos eram dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. Junto disso, eles também criavam animais de porte médio. O comércio ocorria nas cidades gregas nas margens do Mediterrâneo e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas, era usado o dracma, a moeda da época. Existiam os comércios pequenos do agricultor local e os que possuíam barcos que faziam várias rotas pelo mar para vender por outros países. Eles também produziam muito couro, metal e tecido. Sendo clássico o momento de auge dos gregos. Nesse período, houve grande desenvolvimento das polis, destacando-se Atenas e Esparta. Os gregos legaram à humanidade uma série de contribuições significativas em áreas do conhecimento, como história, filosofia, literatura, teatro, etc. No caso dos gregos, a datação estipulou a divisão em 5 períodos que são: período pré-homérico, 2000 a 1100 a.C. Período de formação do povo grego, marcado pela existência de 2 grandes civilizações, minoica e micênica. Período homérico. Mitologia. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses mesmo não adorando a todos. Isso porque usualmente um deus predominava em uma determinada polis. Estes deuses tinham forma e viviam próximos aos homens. Suas ações e decisões não estavam tão distantes da humanidade. Os gregos acreditavam que eles se expressavam no cotidiano, nas chuvas, na natureza, nas decisões. Assim, os deuses agiam de forma direta na vida das pessoas. Acreditava-se, por exemplo, que Poseidon dominava os mares, assim como acreditavam que Zeus era responsável pela chuva.